Então, continuando aí, tendo como roteiro o livro de Edwin Marys, a introdução ao problema do a priori, vamos ver o a priori em ética. O empirismo radical foi defendido por Ayer e Harman. Ayer falou para o famoso filósofo que, segundo biógrafos, tinha uma mulher pela manhã, outra à tarde e ainda outra à noite. Ayer foi um emotivista. Atitudes éticas são apenas expressões de emoções, como o desdenho. Não há nenhum fato material próprio da ética para Ayer. Não há nenhum fact about the matter. E essa é uma teoria bastante pobre, esposada pelos positivistas lógicos em geral. Ao menos assim me parece. Para Harman, a moral é instituída pela sociedade. Harman é um relativista social. O certo é o que uma sociedade com seus hábitos determina como tal. Stuart Mill foi um filósofo radicalmente empirista, como nós sabemos, e ele sustentava o princípio utilitarista de que nós devemos sempre agir buscando a felicidade geral para a maioria da população. Há várias formulações desse princípio, mas ele parece fazer um bom sentido. E a prova disso ela é estranhamente empírica. A única prova de que algo é desejável é que desejamos esse algo. E todos desejamos a felicidade. E esse princípio é gerador da felicidade. Princípio consequencialista. São princípios morais inatos. Locke, como um bom empirista, achava que não, considerando que diferentes sociedades possuem diferentes princípios. Mas alguns princípios, como não fazer mal aos outros, parecem, a grosso modo, universais. Marys lembra Shawn Nichols. Ele notou que pessoas são predispostas a achar errado ou causar desagrado, acharam errado o causar desagrado a outras pessoas. Desagrado aqui seria infelicidade, desapontamento, preocupação, como eu tento traduzir upsetting, desagradar outras pessoas. Nós nascemos com tendências a certas reações, como de achar errado desagradar outra pessoa sem qualquer razão. Para serem resultado da evolução, as crenças precisam, voltando aqui ao tema do evolucionismo, ajudar-nos a sobreviver. A sua acurácia deve ser importante para a sobrevivência e deve haver mecanismos que explicam como essas crenças podem ser selecionadas. Nenhum problema até agora. Sem dúvida, crenças morais nos ajudam a sobreviver. Então satisfazem o primeiro ponto. Sem certas crenças, como, por exemplo, não devemos fazer mal aos outros sem razão, uma sociedade não prospera, pois a cooperação entre os membros da sociedade é essencial ao funcionamento dela. Digamos, um departamento de filosofia em que as pessoas não se entendem, ele não vai prosperar. Observação que condiz com isso. O famoso sociólogo Norbert Elias, ele considerou importante o fato de que uma sociedade como a inglesa possui um bom número de normas de comportamento social, precisamente porque elas permitem a colaboração mútua entre as pessoas, o que é indispensável para o bom funcionamento de uma sociedade. Elias acreditava que podemos medir o desenvolvimento da civilização considerando a evolução dessas normas. Um exemplo de Elias parece que no início da Idade Média a pessoa podia, no almoço, cuspir em cima da mesa. Mais tarde
ela podia cuspir, sim, mas apenas embaixo da mesa. E mais tarde ainda, ela não podia cuspir de jeito nenhum. Inatismo. Mesmo não tendo verdadeiros princípios morais, nós nascemos com crenças morais. Uma outra questão é: são os princípios morais analíticos? Essa é uma boa questão. Um exemplo: para John Rawls, qualquer sociedade justa é sociedade honesta, imparcial, ou seja, equitativa. Sua obra Justice as Fairness, nós podemos aqui identificar Justice is Fairness. Justiça é equitatividade. Boyd, 1988, sugeriu que bom seja um aglomerado. Bom, justiça e equitatividade parece ser analítico. Boyd sugeriu que bom é um aglomerado, um cluster de propriedades com referências em todos os mundos possíveis, embora nós não conheçamos esse aglomerado. Nessa teoria, o significado de bom é precisamente esse aglomerado. Mas para Boyd, podemos descobrir o significado de bom empiricamente. Mas depois disso, nós passamos então a aplicar o termo em todos os mundos possíveis e aplicá-lo de modo a priori. Isso parece uma forma de aristotelismo. Você chega à forma, mesmo que seja uma forma complexa, um agregado. Erston objeta que isso é descritivo, quando na verdade usamos a palavra bom de modo avaliativo. Searle discorda com Erston. Para Searle, Erston falhou em distinguir entre o conteúdo do enunciado, que é descritivo, e o modo como ele é usado. Assim, eu posso dizer que uma ação é boa exprimindo o conteúdo, os conteúdos A, B e C, a qualidade dos conteúdos, e ao mesmo tempo elogiando essa ação como a proposição sendo a mesma, com a proposição sendo a mesma. Jackson acha que os princípios morais são analíticos. Há uma moralidade popular, folk morality, primitiva, que pode ser refinada. E vejam que analítico não é mera convenção arbitrária, o que dá ao analítico uma base que precisa ser melhor esclarecida. Princípios morais filosóficos são uma tentativa de refinar a moralidade popular. Parece que pode haver uma única moralidade popular, ou melhor, parece que não pode haver uma única moralidade popular, mas talvez isso possa ser historicamente relativizado, de modo que haja alguma coisa única em tudo isso. Por exemplo, advogar escravidão e assassinato por suposta inferioridade já fez parte da moralidade popular. Nós precisamos primeiro, então, purificar a moralidade popular para depois remover contradições e incoerências, mas se esse processo conduz a uma única teoria, é algo que pode ser questionado. Exemplo, há cerca de 60 anos atrás havia tribos canibais no Brasil. Elas atacavam outras tribos para se alimentarem das pessoas das outras tribos. A lógica era: se um peixe maior come um peixe menor, por que não pode um homem maior comer um homem menor? Isso é o que Isani Calapalo diz em A História do Meu Bisavô Canibal, que vocês podem ver no YouTube. Isso não parece se coadunar bem com a moralidade popular. Jackson, esse filósofo, acha que o que importa é a moralidade popular madura. Mas há um longo caminho até isso. Marys considera o argumento de estranheza, queerness, de Mackey, o realismo
moral é problemático porque requer uma espécie de relacionamento entre nossas mentes e as verdadeiras morais, o qual não pode ser explicado pela ciência. Mas será que não pode ser mesmo de modo algum explicado pela ciência? Não estou tão certo. Infelizmente, não parece haver muito a ser dito aqui no livro de Marys sobre o a priori em ética.